Todos têm um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Todos os dias o time da Start incentiva você a cuidar do corpo e bem-estar. Estamos de portas abertas com proteção e cuidados redobrados. Na Start garantimos a segurança que você precisa para se exercitar. A higienização ganhou reforço, desde a entrada da academia até na hora de praticar as atividades. Todos os espaços estão adequados e os equipamentos com distanciamento seguro. A vida precisa de saúde e movimento é Start. Exclusividade, bom gosto e qualidade você encontra na Encantos de Clara, que oferece uma produção personalizada e única para momentos inesquecíveis, seja qual for a ocasião. A loja é especialista em aluguel de looks de festa, vestidos de noiva, ternos, vestidos de daminhas, pajens, debutantes, além de acessórios. A criação do vestido de noiva, o grande anfitrião de sonhos e realizações, também é feita sob medida e a peça confeccionada com detalhes que encantam pela tradição, modernidade e alta costura. Modelos clássicos, românticos, cheios de glamour e atemporais. Para dias memoráveis e felizes, se vista de Encantos de Clara. Nas 2 unidades da loja, em João Pessoa, Shopping Leaf Mall, em Manaíra e Campina Grande, no bairro Jardim Tavares, seu sonho se realiza com beleza e sofisticação na Encantos de Clara. O seu sonho começa aqui. Tá difícil estacionar no centro de Patos, não é mesmo? A Prefeitura, junto à ST Trans, buscaram a solução. Risopark. Através do aplicativo, Seu José consegue visualizar as vagas disponíveis antes mesmo de sair de sua casa, trazendo mais mobilidade, conforto e praticidade ao seu dia a dia. Veja como é fácil. Com apenas 2 cliques, Seu José já ativou seu ticket. Seu José e Dona Marina já estão aproveitando todas as vantagens do app Risopark. E você, já baixou o app? Olá, muito boa noite. Eu sou Jeverton Martins, o seu companheiro das noites de quarta-feira aqui na TV Sol. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O programa Farol Político já está no ar nesta noite e eu convido você, logo no início do programa, a interagir conosco através das redes sociais que vão aparecer aqui no rodapé da sua tela, onde você pode comentar, fazer pergunta para o nosso entrevistado, opinar sobre a temática. Vamos estar aqui debatendo hoje, compartilhar também a nossa live no YouTube e no Facebook aqui da TV Sol. Nós estamos ao vivo através do canal a cabo 8.1 e também pelas redes sociais, como eu já falei. Sem ter mais longas, vamos aqui começar o nosso programa de hoje. Nós temos uma temática especial e eu vou dizer que até em alta. O meu convidado desta edição é jornalista
tem especialização em jornalismo cultural e políticas educativas também, mestrado e doutorando em ciências da educação. Flaubert Paiva, muito obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje. Professor, pesquisador e agora escritor de livro também, né? Seja bem-vindo ao programa, boa noite. Ô Jefferson, boa noite aos telespectadores da TV Sol que nos veem nesta quarta-feira. Não é sempre uma alegria muito grande retornar a essa casa, rever essa casa e sempre ter a certeza de que é um constante progresso, né? Quer seja na tecnologia e principalmente no material humano. Fico muito feliz em atender o seu convite, uma vez que fui seu docente, fui seu professor na graduação e orientador do seu trabalho de TCC, não é? Realmente, você falou essa questão de professor, pesquisador e agora escritor. Agora, escritor talvez por uma via mais acidental, não é? Porque o livro, já entrando na questão da abordagem, o livro que você vai apresentar aos telespectadores, e que é motivo de nós estarmos aqui hoje, ele primeiro foi resultado da minha pesquisa de mestrado, né, que gerou o meu trabalho de mestrado, defendido em março de 2009, no dia 13 de março de 2009, na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, em Lisboa, Portugal. E este material ficou no repositório da Biblioteca Online de Ciências da Comunicação, o maior repositório de pesquisas em comunicação em língua portuguesa, certo? É importante frisarmos isso porque nós somos um idioma que tem quase 300 milhões de falantes e que a maior parte desses falantes do português está no Brasil. São mais de 85% dos falantes de língua portuguesa no Brasil. E o Brasil é um país monoglota, não é? Nós não temos outros idiomas, como, por exemplo, os países africanos chegam a ter até 4 idiomas, sem contar os dialetos que se fala. Então, quando nós pontuamos essas questões, é para lembrar que este trabalho ele permaneceu por anos, de 2010 a 2020, digamos 10 anos, em um repositório apenas para consultas acadêmicas, né, que foi a Biblioteca Online de Ciências da Comunicação. Quem foi meu aluno de graduação lembra bem que eu trabalhava com a BOCC e pedia para que verificasse esse texto sempre nas disciplinas relacionadas à introdução à mídia televisiva, porque eu trago uma historicização da TV, da televisão, no contexto brasileiro, né? Então, como o tema dele está numa polêmica que começa a ser debatida, e eu digo que este debate, por muitas vezes, ocorre de uma maneira equivocada, porque levam em consideração os aspectos passionais do objeto de estudo deste livro, e nós precisamos, perante o tema que traz o livro, eu não vou dar spoiler porque você fará a apresentação, pensarmos o objeto de estudo com um viés de racionalidade, até porque demanda uma atenção à questão da ciência política, não é? Da sociologia focada à política e, digamos também que da antropologia, já que tem um viés na antropologia audiovisual, certo? Da antropologia na perspectiva política. Então, nós estamos falando em 3 eixos científicos e quando nós passamos a refletir numa perspectiva passional para saber se esta pessoa ou se as ideias pelas quais esta pessoa representa são as melhores ou são as piores, nós tendemos a dar um direcionamento voltado ao viés da passionalidade e na ciência, quando nós botamos a passionalidade dentro de um processo de pesquisa, dentro de um processo de investigação, sobretudo nas ciências humanas, nós tendemos a nos perder do ponto de vista das ideias.
certo? Então, não é um trabalho perdido no campo das ideias. Foi um trabalho que houve por parte de colegas pesquisadores do CEID, do Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento, da Universidade Lusófona em Lisboa, ao qual eu sou vinculado, certo? Houve por parte dos colegas uma atenção, até mesmo eu diria que uma cobrança, em eu não deixar esse trabalho no repositório e atualizá-lo na perspectiva de publicá-lo em livro, para nós entendermos o panorama inicial. Como eu também sou jornalista, eu dou-lhe a réplica para que você faça a apresentação do livro e comece o processo de perguntas. Pois bem, ele está aqui, ó, didática televisiva e os agentes da notícia. Deixa eu trazer aqui para o pessoal ver. Uma abordagem no tratamento da imagem do presidente Lula entre 2003 e 2005. Deixa eu virar aqui. O livro é muito bonito, professor, primeiro esteticamente falando, e o conteúdo é riquíssimo. Mas o senhor já estava falando aqui o motivo, né, que foi um trabalho acadêmico, mas deixa eu começar aqui a aprofundar aqui. Quanto tempo foi de duração para essa pesquisa? Eu vi que ele tem um acervo vasto, né? Não foi por que essa temática? Quanto tempo durou a pesquisa? Essa pesquisa ela foi realizada entre 2000 e... A pesquisa mesmo. Eu não vou falar da vivência. A pesquisa, eu não vou contar a vivência, melhor, a vivência eu tenho que falar a posteriori, mas a pesquisa começou a ser realizada, ou foi realizada entre 2005, não é? Entre 2005 e final de 2006. Nesse período, certo, em 2005, eu foquei a atenção no que ocorria naquele momento, que era justamente a exposição por parte da mídia televisiva, e aí nós temos que pontuar qual a emissora que foi investigada, não é? Que foi analisada. Quando se fala investigação no processo acadêmico, é pesquisa, análise. A que foi analisada, a que foi pesquisada, foi a Rede Globo de Televisão, precisamente o Jornal Nacional. Então, como o Jornal Nacional deu vazão à cobertura dos chamados escândalos do Mensalão, porque não só foi um escândalo, foram sucessões de escândalos em 2005, quando, neste período, 2005, começam a ser expostas máculas, expostas situações de corrupção em um modelo de gestão cujas campanhas eleitorais foram 4 campanhas entre 1988 até 2002, quando Lula é eleito presidente da República, quando em campanha apresentava-se a ideia de uma via incorruptível, não é? Então, nós fizemos essa análise em cima de como a Rede Globo estava trabalhando o processo da cobertura jornalística. O interesse não era necessariamente a cobertura jornalística em si, mas como a Rede Globo de Televisão, a partir do processo de pesquisa, de exposição do caso do Mensalão, ela construía aspectos significativos à compreensão por parte do telespectador para entender de fato o que se passava com o processo que envolvia o chamado Mensalão. É uma sucessão de escândalos de corrupção que eles vão pegar desde a CPI dos Correios até algumas articulações as quais percebiam o repasse de dinheiro a parlamentares que votavam ou que aprovavam solicitações da Casa Civil junto ao parlamento, não é? E, de certa forma, colaboravam para
uma satisfação coletiva àquela via de governo. Não é? Então, em 2005 foi feita essa verificação. E nós utilizamos essa abordagem de verificar como a Rede Globo fazia as pessoas entender, certo? Não com um intuito pontuado apenas no contexto comunicacional, mas num contexto que até então ele ainda era novo no Brasil, certo? Do ponto de vista de conceito, que é o da educomunicação. Ou seja, através dos meios de comunicação, que nós chamamos de meios de comunicação de massa, que são acessíveis a todas as pessoas, sem que elas paguem uma assinatura, ou sem que elas dependam de redes computacionais para se informar, certo? Basta que chegue em casa e tenha um dispositivo que é um aparelho, um eletrodoméstico, uma televisão, um rádio, e ela tem acesso a essas informações. Então, como esses instrumentos eles são trabalhados numa perspectiva de possibilitar o processo de educação, que o processo de educação, ele naturalmente é um processo de compreensão das coisas. E aí nós não fazemos um julgamento se mal ou se bem por parte dos meios de comunicação. Nós fazemos uma análise de que não há por parte dos processos educacionais formais, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, uma preocupação em tê-los como um viés didático, um viés capaz, ou vieses capazes de, a partir das informações que estão nos meios de comunicação, nós termos a possibilidade de observar que essas compreensões, elas, de maneira boa ou de maneira má, elas vão repercutir diretamente na vida das pessoas para as tomadas de decisão. E quando nós temos essas possibilidades instaladas, né, orientar para a tomada de decisão, nós estamos participando de um processo de educação. Um processo de educação nós precisamos observar, como pontuou o cineasta Pedro Almodóvar, espanhol, certo? Que existe a boa educação, existe a má educação, certo? A boa educação conduz a uma via, a má educação conduz a uma outra via completamente oposta, mas nós não podemos dizer que exista uma deseducação, certo? Existe o que há, de verdade, é uma má educação. Uma informação que é repassada e que direciona pessoas para equívocos. E uma educação que é repassada e que direciona pessoas a acertos. E nós só podemos compreender disso a partir do momento que nós fazemos uma leitura verificando de que maneira esses elementos, certo, eles vão ser recebidos pelas pessoas, eles vão ser interpretados pelas pessoas. E muitas vezes nós verificamos que os equívocos, eles são cometidos porque as pessoas não são preparadas. Aí vem o papel da formação acadêmica, da formação escolar no todo. Elas não são preparadas em outras vias para acessarem meios de comunicação. Recebem as informações e deixam repercutir essas informações sem a mínima possibilidade de uma leitura para mais além do que a informação mostra. Ou ainda sem o menor preparo para uma verificação crítica daquilo, certo? Então, por este livro, embora a pesquisa tenha sido trabalhada, eu estou falando de 15 anos atrás, certo? Por este livro, nós temos como verificar o nascedouro, a origem
de todos os processos que nós verificamos hoje. Por exemplo, esses que eu cito do ponto de vista da didática televisual ou do ponto de vista da educomunicação, nós vamos poder associar, atrelar ao impacto e a amplitude das fake news em nossas vidas. Inclusive, pode ser analisado também aqui esse sentimento, que vou chamar de sentimento de antipetismo Isso, também, né? A origem do sentimento antipetista, e eu não me dava conta disto. Este foi o ponto que me fez, este foi o ponto que fez com que amigos e colegas despertassem para eu trazer à tona este trabalho novamente, que por mim já estava engavetado, não é? Então, quando eu fui trabalhar o processo de atualização da pesquisa, certo? Aí eu vi a necessidade de repercutir essa questão na perspectiva educomunicacional, certo? Veja só, há 15 anos atrás, nós tínhamos um processo de expansão da internet no Brasil. Era o período das lan houses, era o período de que as pessoas menos providas de recursos para acessar as redes computacionais se valiam das lan houses, certo? E que, paulatinamente, as pessoas deixaram de pedir água ao chegar na casa das pessoas, dá-me um copo d'água e pedem a senha da Wi-Fi, certo? Paulatinamente, nós vimos um processo de expansão, alguns dizem democratização do acesso às informações disseminadas pela internet. Entretanto, nós não vimos, não só no caso brasileiro, certo? Não só no caso brasileiro, mas eu trabalhei o panorama de Brasil, nós não vimos a expansão de um processo de orientação para um uso racional da internet, certo? E aí nós vamos observar que esta expansão de fake news, ela é justamente a aceitação sem criticidade de informação que são despejadas e que as pessoas apenas veem aquela informação e absorvem e repassam. Porque se elas vissem, tivessem criticidade, elas não iam reter aquela informação, elas iriam descartar. Você veja que qualquer pessoa que passa por um processo regular de formação, de educação, e aí eu pego da entrada na escola até a saída da universidade, certo? Essas pessoas estão menos suscetíveis, eu não estou dizendo que elas não estão suscetíveis, elas estão menos suscetíveis em cair nas vias das chamadas fake news. Quando você vai fazer uma análise do processo de fake news, e aí eu cito a Michiko Kakutani, que é uma pesquisadora japonesa que há mais de 40 anos vive em Nova York, certo? E que tem um belíssimo livro chamado A Morte da Verdade, certo? A Michiko Kakutani traz a ideia e defende a ideia de que as pessoas suscetíveis a fake news, elas têm um baixo índice de escolaridade. E aí ela verifica o panorama americano e neste viés nós vamos observar que, embora as pessoas tenham acesso nos Estados Unidos mais amplo à educação base, certo? Essa que o governo brasileiro garante como direito universal, certo? Embora nos Estados Unidos as pessoas tenham esse acesso de maneira mais ampla, mas o acesso à universidade nos Estados Unidos ele é muito menos democrático do que no Brasil, porque você precisa ter recursos para cursar até mesmo as universidades públicas, coisa que no Brasil nós temos políticas de governo, e aí não vem dizer que foi governo A ou governo B, porque isso é um processo que vem já de um bom período, certo? Ele foi, digamos assim, que potencializado dos anos 90, do final dos anos 90 para cá, pela própria conjuntura global que favorece o Brasil a mudar de perspectivas no cenário econômico mundial, certo? Então, nós vamos observar que, mesmo havendo essas
políticas públicas, nós ainda temos um índice pequeno de pessoas no Brasil que completam todo um ciclo educacional, né? E isso vai repercutir justamente nessas ações, digamos assim, que mais participativas do ponto de vista de sociedade. Porque quando nós passamos por um processo de educação superior, para além de nós recebermos informações que elas vão nos preparar tecnicamente, cientificamente, para exercermos uma profissão em um determinado campo de conhecimento, nós recebemos um aporte de informação em que essas informações elas vão nos deixar gabaritados, certo? Para também intervirmos nos processos sociais. Pois bem, professor Flaubert, entrando aqui em outra temática de um livro, nesse processo de produção e veiculação da informação, o seu estudo aqui constatou como era feito o enquadramento, o direcionamento da informação? A sua pergunta remete ao panorama do informacional do Brasil, certo? Dos fins dos anos 90 e, digamos que, meados ou até mesmo os fins dos anos 2000. É importante pontuar o seguinte, que de 99 a 2009, nós vamos ter a chegada da internet comercial, ou melhor dizendo, a projeção da internet comercial no Brasil, através do UOL, através do IG, através do Terra, certo? E a proporção que os anos 2000 avançam, nós vamos tendo acesso a outras possibilidades de conexão, certo? A primeira possibilidade de conexão, ou a primeira discussão de conectividade, dizia respeito ao acesso. As LAN houses, elas contribuem para este acesso, porque a reboque das LAN houses aparecem os chamados telecentros, pagos pelos governos municipais, estaduais principalmente, mas o fenômeno das LAN houses no Brasil caracteriza essa possibilidade de acesso. Pessoas que não tinham recurso para comprar o computador, que a metade dos anos 2000 era muito caro, pessoas que não tinham recurso para bancar a instalação de internet em casa. A internet naquele tempo ainda era precária. Começamos os anos 2000 ainda com acesso discado, ao longo dos anos 2000 vamos para as fibras óticas e modelos similares ao que nós temos hoje, ou digamos modelos precursores ao que nós temos hoje, mas era ainda algo muito distante de pessoa, da maior parte econômica dos brasileiros. Então, a partir da segunda metade dos anos 2000 é que nós vamos observar um processo de popularização. E não é nenhuma via de governo que faz isso. Quem faz isso, de fato, vem ser as operadoras, vem ser o mercado, a livre iniciativa. Certo? E não é só assim que acontece no Brasil, é assim que acontece mundo afora, né? Então, nós vamos observar neste ponto daí que a época em que a pesquisa foi feita, a atenção informacional da população brasileira era a televisão, certo? O Jornal Nacional sendo uma referência quase que unânime. O referencial, podemos dizer unânime, Geverton, porque era a época em que, a depender da situação do dia, nesses casos do mensalão, o Jornal Nacional chegava a ter 95% de audiência, certo? Esses 5% certamente não estava assistindo nada, né? Esses 5% não estava vendo nada, esses 5% configuravam mais espaços de uma elite que prefere não tomar partido ou não se interessar pela conjuntura política do país, prefere outros assuntos e coisas do tipo. Naquela época nós não tínhamos os streams, a exemplo de Netflix e tantos outros que nós temos hoje. Essas pessoas não estavam conectadas, ou essas pessoas não estavam na condição de telespectador, elas já eram conectadas à internet e elas davam vazão ao uso da internet. É tempo que começam a aparecer as primeiras redes sociais, é tempo que a internet começa a ser usada. A internet, de forma inicial, ela é usada no Brasil como um instrumento
para aquisição de informação, aí depois ela, quando vai para a fase interacional, já da segunda metade dos anos 2000, ou melhor, ao longo dos anos 2000, certo? Ela vem trazendo a questão das redes sociais, a precursora é o Orkut, e aí você vai ter no espaço da internet apenas um espaço para, ou apenas um interesse para o uso lúdico por parte de muitas pessoas. Talvez esses 5% tivessem para ver essas informações outras, ou acessando o Orkut, Sim. certo? Então, o grande foco de atenção era o Jornal Nacional para o noticiário, e a programação televisiva era a grande base de entretenimento das pessoas. Como eu estou dizendo, havia momentos de a audiência do Jornal Nacional dar 95%. Era tempo que novelas da Globo, a depender do horário, tinham faixas de audiência de 89%. Certo? Então, nós vamos observar que nesse período daí, havia um interesse por parte da produção de notícia, agora vamos, porque a produção, a pesquisa foi feita no campo, na semântica jornalística. Então, existia um interesse por parte das pessoas que trabalhavam a questão da notícia televisiva em aproximar cada vez mais a informação disseminada pelo telejornal, e aí vamos falar o caso da Rede Globo, porque a emissora analisada foi a Rede Globo, certo? De outros conteúdos televisivos, para atender o padrão de linguagem, certo? Então, neste padrão de linguagem característico à época em que a pesquisa foi realizada, você tinha um distanciamento de quem faz a notícia, das pessoas que veem a notícia, e a notícia passa a ser trabalhada, ou a notícia era trabalhada nesse distanciamento, passava, melhor, a ser trabalhada nesse distanciamento, como um conteúdo da linguagem televisiva e não um conteúdo da perspectiva jornalística. Na perspectiva jornalística, nós, enquanto profissionais dessa seara, até mesmo eu não me considero há um bom tempo jornalista. Eu estou mais para comunicólogo, para pesquisador da comunicação, certo? E a contribuição que eu tenho capacidade de dar, nós vamos observar o seguinte, que a partir do momento que nós estamos no espaço do jornalista, por exemplo, no seu caso, você faz isso muito bem, nós temos que observar que, além de fazermos a mediação da informação para a sociedade, seguindo todo um conjunto de fatores que fazem com que as pessoas possam compreender essa informação, nós temos que observar que nós estamos levando uma informação para um debate popular. E que muitas pessoas hão de nos cobrar a compreensão desta informação. E uma vez que uma pessoa, um telespectador, nos cobre esta informação, ou a compreensão desta informação, ou peça uma opinião com relação a esta informação, nós não podemos nos furtar de dar a opinião, de dar a orientação, porque, de certa maneira, o nosso propósito de trabalho são essas pessoas. Nessa época daí, as pessoas estavam completamente distanciadas da mídia televisiva. A mídia televisiva foi a última das mídias tradicionais que buscou essa interação e essa perspectiva de adaptação aos meios ou a essas vias computacionais, que naturalmente elas pedem o debate. Então, no momento que nós estamos falando aqui, tá entendendo? Tem uma série de pessoas que estão conectadas através do YouTube, através de Facebook, através penso que pelo Instagram também consiga ter acesso, você me confirma que sim. Sim. Então, essas pessoas devem estar comentando. Professor petista é petralha, todos esses... E eu vou apenas tomar um copo d'água e dizer, minha gente, eu não sou... Quem me conhece bem, quem foi meu aluno, até dizia, a gente quer descobrir qual é a sua no período da eleição de 2018. Porque você passa tanta informação, você faz uma análise de conjuntura que a gente fica sem saber se você é de direita, se você é de esquerda, e alguns diziam, não, você é
É de centro. E aí Era o isentão. O isentão. E aí eu digo que neste momento nem direita, nem centro, nem esquerda, tampouco terceira via. Está entendendo? Continua sendo isento. Não, eu trago uma reflexão, eu tenho a minha preferência política, mas eu não boto a minha preferência política em questão, porque se eu boto minha preferência política em questão, eu vou, de certa maneira, atrapalhar um processo de compreensão de algo que eu acho muito sério, muito necessário em ser compreendido, que são os fatores que levam esta informação ao público, ou as possibilidades que nós temos de pegar perspectivas educativas a expor para o público, certo? E se eu for botar em questão minha preferência por uma via, por outra ou por outra, eu posso, de certa maneira, atrapalhar dentro do processo. E o que é que ocorre? A Rede Globo sempre ela foi, desde sua criação, de 69, e eu digo até os anos PT, ela foi, até os anos Lula, sobretudo, ela foi governista. A Veja foi governista, a Isto É foi governista, e eles mudaram o foco nesse último processo de governo, nesse modelo de governo atual, eu não diria que por incompatibilidades com a agenda do governo, mas porque esta via de governo atual não priorizou nos seus repasses de verba essas mídias. Certo? E aí as pessoas já podem, as pessoas da esquerda já começam, eu não disse que ele era bolsonarista e tudo mais, e tudo, certo? Não, como eu digo, nem uma cor, nem lulista, nem bolsonarista, nem uma coisa nem outra. É natural que nos últimos anos nós vejamos isso, por quê? Porque as pessoas migraram da mídia televisiva para o espaço da internet. Agora, migraram sem um preparo, certo? Para receber as informações e detectar o que é fato, o que é notícia do que não é notícia. Isso é uma discussão já antiga, essa discussão ela já beira 40 anos, certo? Isso já é uma discussão antiga no estudo das mídias, desde McLuhan na Aldeia Global, certo? É verificar o que é fato, na perspectiva comunicacional, o que é fato, do que não é fato. O que é notícia do que não é notícia. O que é ficção do que é real. O que pode ser híbrido entre ficção e realidade. No espaço jornalístico, nós não temos possibilidade, certo? Nós até podemos estar muito inspirados e fazermos uma reportagem poética, mas nós não podemos deixar que a licença poética ou o estado da arte, certo, ele possa comprometer a questão informacional, porque no jornalismo nós trabalhamos com o que existe ou com o que existiu, certo? O que existe e o que existiu. Nós não podemos dar perspectivas ficcionais. E a esta época a Rede Globo trazia para a agenda jornalística uma construção, certo, narrativa. Quando se fala construção narrativa, de 4 anos para cá, entende-se que narrativa é mentira? Não, não é. Narrativa é como eu exponho uma ideia. Eu estou narrando-lhes fatos, sucessões de acontecimentos. Nessa narração, eu posso dizer só aquela parte que me interessa. Que me interessa, exatamente, certo? Então, numa narrativa jornalística, nós temos a possibilidade disso aí que você pega, dizer só o que interessa, nós temos a possibilidade de construir... O que não é fake, né? A palavrinha da barra. O que não é fake, é o que interessa, certo? Nós temos a possibilidade de botar os chamados metasignos. Aí, para explicar metasigno, está uma coisa lá na semiótica, muito distante da compreensão geral, certo? Meta-acontecimentos, mas ainda para explicar, acontecimentos paralelos, que eles não estão na ordem determinante da informação, e aí nós colocamos e a atenção das pessoas sai do foco da informação para observar os elementos paralelos. Por exemplo, e aí vem o período de vivência com este aspecto. Em 2002,
quando da posse do presidente Luiz Inácio, nós tivemos, por parte da Rede Globo de televisão, e isso é posto no livro, a organização, fez isso a Globo Recife, a organização de uma caravana, que o intuito desta caravana era levar os parentes pobres de Lula, eles diziam assim, levar os parentes pobres de Lula de Caetés, em Pernambuco, ou de Garanhuns, uma cidade próxima, a cidade maior próxima, ou a cidade de referência de Caetés, levar os parentes pobres do presidente Lula de Caetés a Brasília para assistir à posse do presidente. E isso era muito simbólico à época, porque tinha-se a ideia de que tinha sido o menino pobre que saiu de uma situação extremamente adversa e chegou à presidência da República, certo? Mas por esse viés de ter saído do espaço da humildade e ascender à presidência da República, certo? Não é o primeiro. Juscelino Kubitschek veio só calçar sapato aos 15 anos em Diamantina, tá entendendo? Agora, a referência era outra completamente diferente. A mãe de Juscelino Kubitschek era uma viúva que só tinha como rendimento o dinheiro que ela ganhava como professora primária da prefeitura de Diamantina. Mas nós vamos observar que foi um menino pobre, JK foi um menino pobre que chegou à presidência da República, certo? Então nós vamos observar essa coisa do interesse. Que interesse a Globo quis dar? O interesse foi dar do imigrante nordestino, tá entendendo? Dos estigmas. Da pessoa que foge da seca para São Paulo, num pau de arara, e conseguiu passar da condição de metalúrgico, a condição de líder sindical, da condição de líder sindical, a referência de um determinado partido, que tentou 4 vezes a presidência da República, e na 4ª vez conseguiu acesso. Então isso era muito simbólico para a Rede Globo. E a Rede Globo construiu essa história da caravana de Caetés, mas foi uma construção mesmo. Certo? Por quê? Não existiam, claro, existe, toda família tem parente rico, toda família tem parente pobre. Então, existiam os parentes humildes do presidente Lula, apenas uma tia idosa, que hoje já deve ser falecida, porque a época já era bem velha, ela tinha tido mais contato com Dona Lindu, a mãe de Lula, certo? A Dona Corina, a tia Corina, como foi muito repercutido nesse período, era a única que ainda estava mais arraizada às origens de Caetés, da zona rural e tudo mais. Os demais já levavam vida de pessoas de classe média em Garanhuns. Certo? Inclusive, nessa época, só para te interromper, que é um hábito que eu tenho, né? Inclusive, nesta época, uns diziam, o primo rico de Lula, um primo de Lula, que por sinal parece fisicamente muito com ele, um primo rico de Lula. Quem tiver no Google, jogue aí, porque me deu um lapso aqui na memória desse. Mas joga aí, primo rico de Lula que foi para a posse de avião, certo? Um primo rico de Lula vai à posse de avião. Tá entendendo? Porque não foi porque o primo rico, não foi porque ele disse, eu não vou participar disto. Tá entendendo? Eu vou para a posse, eu vou pagar minha passagem, mas eu não vou participar disso. E as outras pessoas foram influenciadas pelo ineditismo, ou pelo oba-oba, ou pela alegoria, pela própria narrativa e tudo mais. Mas essa história da caravana de Caetés, ela foi feita, mas foi uma coisa completamente construída, certo? E aí vem o interesse de se estudar isso. Nós precisamos ter muito cuidado, porque o campo televisual, por nele nós temos a possibilidade da informação e do entretenimento, ele dá a possibilidade de nós construirmos histórias idealizadas. E aí, se nós quisermos construir histórias idealizadas, que estão mais para a perspectiva da ficção, e darmos nessa história o aspecto do texto jornalístico, aí nós podemos criar uma história, e essa história é assimilada pelas pessoas como foi uma verdade. Quem foi aluno meu sabe muito bem o que eu sempre disse com relação à mídia televisiva. Nós temos que ter muito cuidado no que vamos trabalhar como informação para as pessoas, porque a mídia televisiva, ela mexe, ou o audiovisual, mexe num único momento com 2 sentidos da pessoa.
a audição e a visão. Reparem que você está lendo um texto, é a visão, certo? Reparem que você está ouvindo uma história que lhe contam, é a audição. Com a televisão, nós mexemos 2 sentidos no mesmo momento. Então, cognitivamente falando, nós estamos mais propensos a aceitar de maneira imediata aquilo que é repassado para a gente, certo? E aí, quem estuda a mídia televisiva, quem estuda o audiovisual, sabe da potencialidade desse meio em, possivelmente, dispersar pessoas da atenção central. Mas diga o que você ia dizer. Eu estava falando dessa questão da caravana que você falou de levar os familiares de Lula. Já fazia parte desse processo da construção da imagem positiva de Lula? Ele já tinha sido eleito, no caso, né? Ele já tinha sido eleito. Estava ainda nesse processo de construção da imagem positiva. Estava nesse processo. Essa ideia da caravana de Caetés teve uma participação imediata do marqueteiro de Lula, que era o senhor Duda Mendonça, falecido faz pouco, certo? Era o senhor Duda Mendonça, e essa mesma estratégia foi utilizada em uma série de campanhas, diria que não apenas pela América Latina, mas até mesmo nos Estados Unidos. A campanha eleitoral de 2006 nos Estados Unidos, que elegeu Barack Hussein Obama, uma pessoa que, pelo nome Barack Hussein, certo? Um nome muçulmano. Então, só pelo nome, eu não vou entrar nem em consideração na questão étnica. Só pelo nome você tinha um fator para uma rejeição nos Estados Unidos, sendo os Estados Unidos o maior foco de atentados terroristas promovido por uma série de organizações que vêm do mundo árabe. Elas não representam o islamismo, evidentemente, mas utilizam da perspectiva de estar no mundo árabe, e o mundo árabe, em totalidade, é muçulmano. Os países árabes, nós vamos ver nos países árabes um fator teocrático muito grande, né? Um fator onde a religião rege muitas questões, mesmo os moderados, certo? Exemplo dos Emirados Árabes, mas mesmo assim nós não podemos observar um distanciamento dessa perspectiva teocrática, não é? O nome de Barack Obama foi disseminado, se trabalhou muito a origem, aí vem do homem negro, aí vem dos aspectos que eram negados até então pela sociedade americana, certo? E que isso passou a ser aceito, certo? A mesma estratégia, construiu-se o que foi feito com Lula aqui também. A mesma coisa que foi feito com Lula. De que maneira Duda Mendonça participa da campanha de Barack Obama? Não participa diretamente, mas por articulações, certo? Por articulações. Porque a projeção que foi trabalhada com relação à imagem, a essa imagem positiva do presidente Lula, e aí nós pegamos uma imagem positiva e uma imagem negativa, não é? Vamos deixar a negativa para o segundo bloco. Para o segundo bloco. Certo? Então, essa perspectiva de pegar essa imagem e trabalhar essa questão do Lula estadista, o Lulinha paz e amor, certo? O Lula reforçado pela origem humilde, o Lula que se desprende da perspectiva sindical e passa a dialogar com as perspectivas mais arrojadas de mercado à época, certo? Lula convida um dos maiores empresários brasileiros à época, o José de Alencar, para ser o seu vice-presidente, sinalizando ter uma interação com o mercado, tá entendendo? Tudo isso foram signos, né? Tudo isso foram imagens que elas foram sendo justapostas e construíram essa perspectiva de estadista. Nessa época, com a ajuda certo. Da Rede Globo, da mídia como Sim, todo? total ajuda do aparato midiático brasileiro. Quando eu falo aparato midiático, aí eu estou falando na mídia convencional. Peguemos os principais grupos comunicacionais do Brasil. À época,
a Rede Globo capitaneava a maior parte deles, certo? Pois bem, vamos para um rápido intervalo comercial e aí na volta a gente continua este bate-papo que nós estamos conversando, tentando entender aqui o que é que o professor Flaubert escreveu no livro Didática Televisiva e os Agentes da Notícia, uma abordagem no tratamento da imagem do ex-presidente Lula entre 2003 e 2005. Uma temática mais do que nunca atual, né, professor Flaubert? Quem diria? Mas a gente volta já para esse bate-papo e vamos entender um pouquinho mais onde entrou a imagem negativa, a partir de quando, de como entrou a imagem negativa do ex-presidente Lula na mídia brasileira. A gente volta já. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Tá difícil estacionar no centro de Patos, não é mesmo? A Prefeitura, junto à ST Trans, buscar a solução. Risopark. Através do aplicativo, seu José consegue visualizar as vagas disponíveis antes mesmo de sair de sua casa, trazendo mais mobilidade, conforto e praticidade ao seu dia a dia. Veja como é fácil. Com apenas 2 cliques, seu José já ativou seu ticket. Seu José e Dona Marina já estão aproveitando todas as vantagens do app Risopark. E você, já baixou o app? Estamos de volta com o programa Farol Político. Prometi que o intervalo ia ser breve, foi mesmo. Já vamos direto aqui continuar no assunto, nessa última parte do nosso programa. Temos poucos minutos, mas já para a gente explorar essa parte. E a partir de quando, professor Flaubert, o discurso da mídia começou a tratar a imagem de Lula como negativa, ou ter essa intenção dessa imagem negativa? Eu diria que, Jefferson, da mesma forma que em 2002 se constrói uma imagem positiva, a partir de 2005, com os escândalos do Mensalão, se constrói a imagem negativa. E aí, em 2005, nós vamos ver surgir o sentimento anti-PT ou antipetista. E o sentimento anti-PT e o sentimento antipetista é reflexo natural de acontecer, se nós pegarmos um fato social e analisarmos à luz da sociologia, certo? Por quê? Porque quando ele é eleito em 2002, onde se constrói a imagem positiva do menino pobre que sai da zona rural do Caetés e passa pela condição de imigrante nordestino, que vai ser metalúrgico, que passa a liderar manifestações nos anos 70, que é representação da criação do Partido dos Trabalhadores, partido este, que mostrava que todas as questões de precariedade que vivia o Brasil eram reflexos do comportamento da elite brasileira, o que a elite se apoderara do poder, e que a elite habitualmente trabalhava aspectos de corrupção para manter-se no poder. Então, em 2005, nós vamos observar que esta via partidária ela é desmascarada, certo? E ela é desmascarada, aí nós vamos compreender o jornalismo como um intermediador do debate público. Ela é desmascarada a partir do momento em que
a questão do mensalão, que isso vinha sendo discutida já há um tempo dentro do parlamento, certo? Ou as questões de aspectos de corrupção dentro do Partido dos Trabalhadores, eles começam a ser expostos, certo? E dentro das exposições dessa questão aí de corrupção, ou do que não estava pontuado ao que pregava o Partido dos Trabalhadores, nós vamos voltar no tempo, certo? E observar que em 2003 um político paulista ligado ao Partido dos Trabalhadores, ele é assassinado e todo mundo fica com aquela interrogação. Quem matou Celso Daniel? Tá entendendo? Então, essas coisas começam a ser mexidas, elas começam a sair debaixo do tapete. O escândalo do mensalão começa a mostrar uma perspectiva ou várias perspectivas de corrupção dentro do Partido dos Trabalhadores. E as figuras mais emblemáticas do Partido dos Trabalhadores à época, desde a sua fundação, certo? Antônio Palocci, José Disseu, eles começam a ser postos na berlinda, não é? E aí vem com aquela ideia de que a dúvida era se o presidente Lula sabia ou não sabia de todas aquelas situações, que elas começam em 2005 a serem postas em evidência pelo escândalo do mensalão. E no processo da Operação Lava Jato, nós vamos observar uma exposição mais potencializada dessas questões relacionadas à corrupção dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas vamos focar, certo? 2005, escândalo do mensalão. Então, a partir do momento que esta questão da corrupção, certo? Da compra ou do pagamento de mesadas a parlamentares para aprovar medidas ou ideias que saíam da Casa Civil, vem sendo posta em evidência, então começa a ruir um ideário que se tinha, um imaginário que se tinha de que o Partido dos Trabalhadores estava isento de corrupção por representar uma ideia à classe operária. Mas vamos entender que o Partido dos Trabalhadores, o Lula eleito em 2002, não representava classe operária alguma. Ele tinha ele estava no imaginário das pessoas. Mas a articulação para eleger Lula em 2002 ela foi estabelecida entre as propostas do PT e o mercado, certo? Então, a partir daí, nós já vamos observar esse distanciamento de representatividade da classe operária, certo? É muito primário discutir com passionalidade. Isso fica mais a cargo da passionalidade. Se nós formos fazer uma análise cética, uma análise fria, nós vamos observar que Lula é eleito porque há uma junção das ideias postas ao Partido dos Trabalhadores e da perspectiva do mercado à época. Assim como nós vamos observar também que a partir do momento que essa ideia ela começa a ruir, está entendendo? Um sentimento de contrariedade, naturalmente, ele vai brotar. Está entendendo? Foi assim na Revolução Francesa, foi assim durante a ascensão do nazifascismo na Europa, está entendendo? A revolta das pessoas pelo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial fez com que os modelos totalitários eles viessem ruir na Europa. Alguns caíram ainda em 1945, no fim da Segunda Guerra, outros demoraram algumas décadas, por exemplo, na Espanha, o franquismo, em Portugal, o salazarismo só vem cair nos anos 70. Eram representações de modelos totalitários de governo, tá entendendo? Não ia ser assim diferente no Brasil. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a ter acesso à informação relacionada a isso, certo? Então, começam a surgir grupos que, naturalmente, eles vão rechaçar essa via. Professor Flaubert, se fosse para a gente continuar, não tivesse tempo, a gente passava aqui a noite inteira, né? Mas nosso tempo já está no limite. Mas acredito que deu bastante para o pessoal de casa entender a proposta do livro, os principais pontos. Quero agradecer sua presença hoje aqui
no Farol Político, dizer que foi um prazer receber o senhor, reencontrar, né? Acredito que não tínhamos reencontrado ainda nesse período de pandemia. E aproveito essa sua fala final para dizer ao pessoal onde é que encontra o livro, onde é que é possível adquirir. O livro ele foi editado pela Diálogos Freirianos do Rio Grande do Sul, certo? É uma publicação de abrangência nacional. Está disponível nas plataformas, aqui eu reforço, a plataforma que a editora orienta, que é a plataforma Um Livro, certo? Mas também pode ser encontrado na estante virtual e no sistema Amazon, certo? Se colocar didática televisual Flaubert Paiva no Google, certo? Vai conseguir chegar fácil até o livro. Reforço que o livro não é uma louvação ao Partido dos Trabalhadores, não é uma apologia à figura de Lula. Confesso que as pessoas vão ficar na dúvida qual é a minha via, e eu digo, nem direita, nem esquerda, nem centro, eu sou completamente libertário nessa perspectiva. Rema contra a maré, bom, aí entendam como quiser, mas eu não tenho nenhuma amarra, e não tenho nenhum pudor em dizer isso, eu não tenho nenhuma amarra com relação a isso. Eu penso que o meu pensamento, ele não consegue ficar rotulado em caixa, se de direita, se de esquerda, se de centro e tudo mais, certo? Eu agradeço imensamente, Jeverton, o convite, a oportunidade que a TV Sol me dá neste momento, externo minha gratidão. A última vez que nós nos vimos foi em março, começo de março de 2020. Mas eu não deixava de acompanhar as lives, inclusive uma vez eu entrei numa live. Aí você disse, tá bonito, com cabelo assim, natural, parecendo o William Bonner, não é? Porque o cabelo não era, mas chegou a pandemia, não era assim, mas chegou a pandemia, ficou assim, não sei o que foi que... Do nada, né? Do nada, não sei o que foi que aconteceu. Agradeço por demais a população da Morada do Sol que me acolhe nesta noite de quarta-feira, certo? E, por extensão, a população de todo o planeta, porque, pasme, Jeverton, eu tenho 2 amigos patoenses em Lisboa, certo? E sempre, quando em vez, estão conectados nas questões da expulsão das informações da TV Sol, certo? De fato, para a gente que tem os pés aqui nessa região, a TV Sol é uma maravilha, porque a gente consegue levar para qualquer lugar do mundo a nossa terra, a nossa gente, certo? Um viva para vocês. Pois bem, tá aí. Eu estudei 3 anos e meio com o professor Flaubert, li o livro dele já e ainda não consegui entender se esse homem é de direita ou de esquerda, mas um dia a gente descobre isso. Brincadeiras à parte, a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e interação através das redes sociais. O programa Farol Político de hoje vai ficando por aqui, mas a gente promete voltar na próxima semana. Até lá, uma excelente noite a todos.